Oi, pessoal. Então, vamos voltar aqui, né, com as secreções digestivas, mais especificamente com as secreções pancreáticas. O pâncreas, ele é uma glândula que fica localizado aqui logo no duodeno, né, onde nós temos a parte da cabeça do pâncreas, que fica em contato com o duodeno, um contato de e a cauda do pâncreas, que fica aqui na extremidade mais distal. O pâncreas, ele é muito parecido com as glândulas salivares, porque possui ácidos, né? As células glandulares, elas estão dispostas como ácidos, e nós temos aqui uma rede de ductos que captam a secreção pancreática e vão levando, né, por meio do ducto pancreático principal aqui, vão levando até a ampola de Vater, que vai promover aqui a liberação do suco pancreático e também da bile, tá? Depois a gente vai ver que eles saem pelo mesmo lugar e libera aqui no duodeno para receber o alimento, né? Então, o alimento, o quimo, chega do estômago com a secreção pancreática aqui no duodeno já. Bom, na ampola de Vater, nós temos o esfíncter de Oddi, que é o esfíncter que regula a liberação do suco pancreático e também da secreção biliar. Bom, uma outra questão que é interessante falar para vocês é que o pâncreas ele possui duas porções ou dois tecidos diferentes, que é o pâncreas exócrino e o pâncreas endócrino. O pâncreas exócrino é responsável pela secreção de enzimas digestivas, que é o que a gente está estudando aqui nesse momento. Então, secreta todas as enzimas digestivas que são secretadas aqui na ampola de Vater. Já o pâncreas endócrino secreta hormônios na corrente sanguínea. Hormônios que são insulina, glucagon, somatostatina. Tá? Então, o pâncreas endócrino, ele está organizado em ilhotas. Gente, desculpa que ficou cortado, porque bem no meio, quando eu estava gravando, o meu computador acabou a bateria. E aí ele deu um corte ali no áudio, tá? Então eu resolvi continuar de onde que eu tava. Bom, então o pâncreas endócrino, ele é organizado em ilhotas, como a gente vê aqui nessa imagem, nessa histologia aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui, ó, circundada? Então, são as ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Aqui nós temos um pâncreas endócrino, né? Então, o pâncreas endócrino está localizado nessas ilhotas no meio ali do pâncreas. São várias ilhotas que ficam ali centralizadas no pâncreas, em volta do pâncreas exócrino, que é o pâncreas acinar, tá? Que secreta as enzimas digestivas. A gente vai focar mais especificamente no pâncreas exócrino, tá? Porque a gente está falando de sistema digestivo. Bom, então, enzimas digestivas pelos ácidos são secretados, né? E bicarbonato e água, solução aquosa e água, pelos ductos pancreáticos, tá? Então, as células epiteliares do ducto secretam bicarbonato, água e íons, tá? Potássio, sódio, né? Enquanto que os ácidos secretam especificamente as enzimas. Então, as enzimas são secretadas ali no lumen do ácido e são lavadas pelas secreções dos ductos. Aqui essa é uma imagem de imunofluorescência, tá? Onde a gente pega, isso aqui foi feito lá no laboratório onde eu fiz mestrado. A gente pega o anticorpo específico para determinada proteína, marca, e aí onde tem a proteína que foi marcada com esse anticorpo, ele acende. Então aqui, gente, é marcação de insulina, tá? Porque a insulina no pâncreas, ela só é secretada pelas células beta que ficam nas ilhotas.
Então, uma das formas de se enxergar ilhotas é dessa forma, marcando a insulina. Tá vendo? Então, esse vermelhinho aqui, ó, tudo é insulina. São células que secretam insulina. E esse verdinho aqui em volta são células alfa, que secretam glucagon. O restante é tudo pâncreas exócrino, tá? Esse azulzinho aqui são núcleos, tá? Então, cada pontinho é uma célula. E aí, em volta aqui, que não tem marcação de insulina nem glucagon, é pâncreas exócrino. E essa bolinha aqui é a ilhota pancreática. Bom, então, como eu falei para vocês, os ácinos, né, que são essas células glandulares que estão estruturadas nessas bolinhas, elas secretam as enzimas no lúmen aqui, como vocês estão vendo, e cai no lúmen dos ductos. E essas células dos ductos, essas células epiteliares aqui, elas secretam bicarbonato e água e faz com que essas enzimas acinares sejam lavadas no percurso ali no lúmen dos ductos. Aqui a gente tem uma ilhota, tá? Com células diferentes. Bom, aqui é só para mostrar que a estrutura do pancreático é muito parecida com a estrutura da glândula salivar. Ó, nós temos aqui os ácinos, os ductos que vão desembocando em ductos maiores, né? Então, ductos intercalares, os ductos intralobares, ducto extralobar, ducto coletor comum, que é o que vai receber a secreção de todos os ácinos, né, para levar até o esfíncter de Oddi. Bom, então aqui são as enzimas digestivas que são secretadas pelos ácinos pancreáticos, tá? Aqui nós temos o tripsinogênio, o quimotripsinogênio, a procarboxipolipeptidase, a amilase pancreática e enzimas digestivas que digerem gordura, como a lipase, colesterol-esterase e a fosfolipase. Vocês podem ver que enzimas que digerem proteínas, que são essas três aqui, elas estão nas formas de zimogênio, ou seja, de proenzimas, elas estão na forma inativa. Elas só vão se ativar quando elas estiverem no intestino, lá no duodeno, porque lá existe uma enzima na borda em escova, que é ali a membrana ciliar dos enterócitos, tem uma enzima denominada de enteroquinase. Essa enzima, ela cliva o tripsinogênio em tripsina e ativa. A tripsina, uma vez ativada, vai sair ativando todas, ela mesma, o tripsinogênio, e também os outros zimogênios. E aí elas estarão aptas para digerirem proteínas. Por que que acontece isso? Primeiramente, no pâncreas, as células acinares secretam um inibidor de tripsina, que inibe a ativação do tripsinogênio. Por quê? Gente, essas enzimas, elas não conseguem diferenciar proteínas que vêm da dieta e as proteínas que são constitutivas, que são aquelas proteínas que são constitutivas da célula. Então, se elas se ativam ali no pâncreas, elas vão começar a fazer a autodigestão, vão começar a digerir o pâncreas, tá? E isso não é o que a gente quer que elas façam a digestão apenas das proteínas que vêm da dieta para que elas sejam absorvidas. Então, a gente tem esses mecanismos de proteção, né? O inibidor de tripsina no pâncreas e a proteína que ativa a tripsina fica lá no duodeno para impedir que elas se ativem antes da hora e comecem a digerir coisas que não é para digerir. Então, aqui, eles são a proteção contra a autodigestão. Primeiramente, as enzimas digestivas, né, proteolíticas, elas são armazenadas em zimogênios, então elas estão na forma inativa. Além disso, o pâncreas produz o peptídeo inibidor de tripsina,
que vai inibir a ativação da tripsina. E também elas são armazenadas em vácuolos, né, em vesículas. E nessas vesículas, a membrana tem uma bomba H+ATPase, que faz com que o pH de dentro dessas vesículas fique inapropriado para a ativação dessas enzimas. Essas enzimas, elas gostam de um pH mais básico, tá? Então, em pH ácido, elas não trabalham com tanta efetividade quanto elas trabalhariam em um pH mais básico, tá? Então, essas formas são uma forma de proteger o pâncreas contra a autodigestão. Bom, então aqui a célula tubular, tá? Demonstrando pra gente como que acontece a secreção aquosa. Então, aqui nós temos na membrana basolateral, nós temos um transportador que vocês já conhecem, que é o NKCC, que transporta sódio, cloreto e potássio para dentro da célula. Nós temos bomba de sódio e potássio, que mantém os gradientes de sódio através da membrana basolateral. E aqui na membrana luminal, nós temos a secreção de cloreto. Quando o cloreto é secretado no lúmen, a gente tem aqui um ambiente eletronegativo para passagem paracelular de sódio, que arrasta consigo a água. E aí nós temos aqui a secreção de solução aquosa, solução salina. Aqui também são secretados íons bicarbonato, tá? Então, o bicarbonato, ele é liberado no duodeno junto com a secreção pancreática e ele serve para neutralizar o conteúdo ácido proveniente do estômago. Então, o quimo chegou do estômago ácido, né? Porque a secreção gástrica é ácida, tem um pH baixo. Então, o quimo chega ácido no duodeno e a secreção pancreática, que já estará sendo secretada, ela serve também não só para promover a digestão, como também para neutralizar esse pH ácido. E aí, além de proteger a mucosa contra esse pH mais ácido, o bicarbonato também serve para auxiliar na atividade das enzimas. Lembra que as enzimas gostam de um pH mais ácido, perdão. As enzimas pancreáticas gostam de um pH mais básico. Então, o bicarbonato neutraliza e auxilia ali na atividade das enzimas digestivas. Pequena parte desse bicarbonato também é produzido pelas células duodenais. Então, nós temos bicarbonato da secreção pancreática e também das próprias células duodenais. Nós secretamos cerca de 1,5 litro de bicarbonato por dia, né, que é bicarbonato, água, NaCl e potássio, e é uma solução levemente hipertônica em um pH básico de 8,2. Bom, então como que acontece, né? Aqui é essa reação que vocês já conhecem. O dióxido de carbono se difunde para dentro da célula, reage com a água a partir da catálise da anidrase carbônica. Tô ficando sem voz, gente. A anidrase carbônica, então, catalisa essa reação de associação de dióxido de carbono com água. E aí nós temos a produção de bicarbonato e H+. O bicarbonato vai ser secretado aqui na membrana apical ou luminal, né? E vai para o lumen do ducto pancreático. E o H+, ele é secretado por uma bomba com sódio e ele vai para a corrente sanguínea. E aqui, essa célula, os vasos, as veias, né, que passam aqui que irrigam o pâncreas, elas vão ter um pH mais ácido comparado ao sangue arterial. Só que, lembram lá que no estômago o sangue venoso ele é mais básico, né, devido ao lançamento de bicarbonato na produção de ácido clorídrico? Então aqui a gente consegue tamponar o sangue, porque aí nós estamos
lançando o H+, que vai tamponar com o bicarbonato que foi lançado lá no sangue venoso do estômago. Aqui, gente, interessante mostrar para vocês que o bicarbonato, ele sai da célula, né? Ele é secretado por um antiporte com cloreto. E o cloreto, ele sai da célula a partir do canal, da fibrose cística. Então, vocês lembram, né, que o cloreto ele precisa sair da célula para gerar o gradiente eletroquímico para a passagem de água e sódio. Então, isso explica, por exemplo, por que pessoas com fibrose cística precisam consumir coquetéis de enzimas digestivas e elas são mais propensas à pancreatite. Por quê? Porque sem a secreção aquosa aqui no ducto, a secreção digestiva fica parada nos ácidos, elas não são lavadas e ficam ali paradas e não conseguem chegar até o duodeno. Então, as pessoas com pancreatite, as pessoas com fibrose cística, por essa deficiência desse canal, não tem secreção aquosa do suco pancreático e as enzimas delas ficam represadas ali nos ácidos, não conseguem descer até o esfíncter para ser liberado no duodeno. Então, quando o quimo chega do estômago, ele não encontra as enzimas digestivas. Então, essas pessoas, elas podem ter uma desnutrição por falta de enzimas pancreáticas. Então, quando a gente fez aquela atividade da fibrose cística, alguns de vocês comentaram que assistiram um filme, né, Os 5 Passos de Você. Para quem assistiu esse filme deve ter percebido que a menina principal, né, a personagem principal, ela ensina o amigo dela, o namorado dela, que eles precisam consumir uma dose muito grande de vários medicamentos todos os dias para eles terem uma qualidade de vida melhor. Um desses medicamentos que ela cita é o coquetel de enzimas, tá? Então, eles precisam consumir essas enzimas para evitar uma desnutrição por falta de enzimas. E eles tendem a ser mais propensos à pancreatite, porque se essas enzimas ficam ilhadas por muito tempo nos ácidos, o inibidor de tripsina, o peptídeo inibidor de tripsina pode não ser suficiente para inibir a ativação da tripsina. E aí a gente pode ter ativação da tripsina e das outras enzimas digestivas e causar uma autodigestão ali do pâncreas. Bom, e de que forma que a secreção pancreática é regulada? Primeiramente, nós temos regulação a partir da acetilcolina, que é liberada pelo nervo vago, né? Então, a gente tem reflexos cefálicos e gástricos que estimulam o nervo vago, e aí a liberação de acetilcolina. Nós temos também a acetilcolina do sistema nervoso entérico, que aí estimula também a secreção pancreática. Além disso, nós temos hormônios que são liberados no intestino, como a colecistoquinina e a secretina. A acetilcolina e a CCK, né, que é a colecistoquinina, elas estimulam a secreção acinar, então estimulam a secreção enzimática, enquanto que a secretina estimula a secreção pelos ductos, tá? Então, água e eletrólitos. A secretina, ela é um hormônio secretado lá no intestino pelas células S duodenais. Ela é importante porque, primeiramente, ela estimula a secreção de bicarbonato. Então, como ela estimula as células dos ductos a secretarem a solução, né? O que é secretado junto com nas células dos ductos? Água, íons e bicarbonato, tá? Então, a secretina auxilia ali na secreção de bicarbonato e também atua de forma no estômago como um inibidor. Ela inibe o esvaziamento gástrico,
aumentando o tempo de esvaziamento, por isso que é retardamento do esvaziamento gástrico, e inibe as células G, né? Inibe a secreção de gastrina. Ela, então, é importante como um antiácido, porque além de secretar bicarbonato, ela diminui a quantidade de ácido clorídrico que é lançado no duodeno, a partir do retardamento do esvaziamento gástrico e da inibição das células G. Bom, assim como o suco gástrico, a secreção pancreática também é regulada em fases. Nós temos a fase cefálica, a gástrica e a intestinal. Na fase cefálica, os mesmos sinais nervosos que estimulam a secreção gástrica vão estimular a secreção pancreática. Então, esse estímulo, ele fornece, né, 20% da secreção enzimática. Lembrando que, na fase cefálica, existe o estímulo para secreção acinar. Então, a gente tem secreção enzimática. Por isso, pouco de enzima chega efetivamente no duodeno a partir na fase cefálica, porque não tem estímulo para secreção aquosa, somente da secreção enzimática. Na fase gástrica também, o estímulo nervoso continua por meio via nervo vago. E aqui também, assim como na fase cefálica, o estímulo é para secreção enzimática, então também pouco dessa secreção chega até o duodeno. Na fase intestinal, quando o quimo chega no intestino, o pH baixo duodenal, né, o pH do quimo, faz com que seja estimulada a secreção de secretina e CCK. A CCK, então, vai atuar nas células acinárias, aumentando a secreção enzimática, e a secretina vai atuar nas células do ducto, estimulando a secreção aquosa. E aí nós temos a secreção mais fluida, para que ela consiga chegar a passar por todos os ductos e chegar até o esfíncter de Oddi, onde vai ser liberado ali no duodeno. Tá? Então, aí a fase intestinal é que corresponde com a maior parte da secreção, porque também tem a secreção aquosa a partir do estímulo da secretina. E a secretina só é secretada na fase intestinal, quando nós temos a presença de pH baixo no duodeno. Bom, então aqui é a imagem, né, de tudo isso que eu já falei para vocês. Nós temos o reflexo vago-vagal a partir na fase cefálica e na fase gástrica, que vai liberar acetilcolina, estimulando as células acinárias a liberarem, né, a secretarem as enzimas pancreáticas. Quando as células parietais secretam ácido clorídrico, nós temos aqui toda a parte da digestão gástrica, o quimo chega até o duodeno e os produtos da digestão gástrica, como peptídeos e aminoácidos e o pH baixo, vão estimular e também gordura, né? Lembrando que o principal estímulo para a secreção de CCK é a gordura. E aí, esses produtos da digestão mais o pH baixo vão estimular as células a secretarem CCK, e ela vai atuar lá nas células acinárias, aumentando a secreção de enzimas digestivas, e o pH baixo vai estimular as células S a secretarem secretina. A secretina, então, vai cair na corrente sanguínea, assim como a CCK, e vai atuar nas células do ducto, estimulando a secreção aquosa de água, bicarbonato e íons. E aí nós temos a secreção do suco pancreático como um todo, contendo enzimas e a solução aquosa. Bom, gente, agora chegamos aqui, finalmente, na parte da bile, né, da secreção biliar e as funções da bile. Então, vamos lá, meu povo. A bile, ela é uma solução não enzimática, tá? Então, não tem enzimas digestivas na bile. Ela é secretada pelos hepatócitos, que são as células funcionais lá do fígado, e ela é responsável pela emulsificação das gorduras no lume intestinal. Então, apesar de não haver enzimas na sua composição, ela é importante para a digestão das gorduras porque ela promove a emulsificação,
tá? Então, por exemplo, quando vocês já viram, já sabem, né, que gordura não se mistura com água, com solução aquosa. Então, quando a gente consome gordura, né, lipídios na nossa dieta, essa gordura, ela não se mistura com as soluções do trato gastrointestinal. E a gordura tende a se juntar, formando gotas grandes, né, gotículas grandes. E isso interfere na atuação das enzimas digestivas, porque elas atuam pelas bordas, pelas extremidades. Então, se não houvesse nenhum mecanismo para quebrar o tamanho dessas gotículas que formam de gordura, a digestão de gordura seria muito lenta. Então, o que a bile faz? Ela atua como um detergente. Ela emulsifica as gorduras e quando o intestino entra em movimento pela motilidade, isso faz com que, ao se misturar com a bile, as gorduras tornem-se gotículas menores e isso facilita a ação das enzimas. Então, a gente produz cerca de 600 a 1000 ml de bile por dia. Então, aqui, gente, a gente tem o fígado. Deixa eu pegar o laserzinho aqui. A gente tem o fígado e os hepatócitos secretam a bile e caem em canalículos biliares, depois septos interlobulares, depois os ductos biliares terminais e o ducto hepático, tá? Então, o ducto hepático e ducto hepático comum, que é esse ducto aqui, que vai desembocar lá no esfíncter de Oddi, junto com o ducto pancreático. A bile, então, é secretada pelo fígado e ela pode cair diretamente no esfíncter de Oddi, aqui pelo ducto hepático comum, depois pelo ducto biliar comum, ou ela pode ficar armazenada na vesícula biliar. E com o estímulo, a vesícula biliar, ela contrai e a bile passa pelo ducto cístico e depois pelo ducto biliar comum para desembocar aqui no duodeno pelo esfíncter de Oddi. Tá? Então, pode ter essas duas vias, vir direto ou ficar armazenada na vesícula biliar nos períodos interdigestivos. Bom, aqui é a imagem dos hepatócitos, então aqui a gente tem os hepatócitos, né? E nós temos as veias e as arteríolas que irrigam o fígado. Então, a gente tem a veia porta do fígado que recebe sangue lá do intestino, rico em nutrientes. Então, o intestino absorve os nutrientes e esse sangue rico em nutrientes vai vir diretamente para a veia porta para o fígado processar aqueles nutrientes. Aqui a gente tem os canalículos biliares, então os hepatócitos secretam aqui a bile no canalículo e aí vai desembocar no ducto biliar. Nós temos também a artéria hepática, né, que recebe o sangue proveniente lá da aorta. E aqui nós temos a veia central, em que o sangue, depois que passa por todo o fígado, vai embora do fígado pela veia central aqui. Lembrando que os capilares do fígado, eles são os capilares do tipo sinusoidais, porque eles têm poros grandes, porque ele deve permitir a passagem de substâncias maiores, como, por exemplo, gorduras e proteínas, tá? O fígado, ele é responsável por sintetizar praticamente todas as proteínas do plasma. Então, ele precisa ter esse capilar mais poroso para permitir a passagem dessas proteínas que o fígado produz.
Bom, aqui nessa imagem é só para mostrar para vocês o sistema de ductos que tem, tá? Aqui nós temos o ducto hepático direito, hepático esquerdo e os dois, eles desembocam no ducto hepático comum. Da vesícula biliar, nós temos o ducto cístico, que sai da vesícula biliar, né, o ducto cístico, e tanto o ducto cístico quanto o ducto hepático comum desembocam num ducto em comum, que é o ducto colédoco, ou vocês podem ver pelo nome de ducto biliar comum. Então, os hepatócitos secretam a bile lá nos canalículos biliares até chegar nos ductos hepáticos, direito e esquerdo, e vão cair no ducto hepático comum. E aí podem passar pelo ducto cístico e ser armazenado na vesícula biliar, ou podem cair direto aqui pelo ducto colédoco até chegar no esfíncter de Oddi e ser liberado no duodeno. Conforme durante os períodos interdigestivos, né, entre uma refeição e outra, a bile é armazenada na vesícula biliar e durante a refeição, quando se tem o estímulo, a vesícula contrai e secreta essa bile pelo ducto cístico e vai cair no ducto colédoco para ser liberado lá no esfíncter de Oddi juntamente com o suco pancreático que chega aqui pelo ducto pancreático. Essa bile, conforme ela vai se armazenando aqui na vesícula biliar, ela vai sofrendo alteração, ou seja, a vesícula começa a absorver água e eletrólitos, fazendo com que haja uma concentração da bile aqui na vesícula. Bom, então aqui nós temos a composição da bile, né? Quais são os componentes que tem na bile. Nós temos os principais, que são os sais biliares, que são eles que vão atuar como detergentes para emulsificar as gorduras. Se vocês quiserem entender melhor essa questão da emulsificação da gordura, vocês podem até fazer um experimento em casa. Pegar 2 garrafinhas, pode ser de plástico, em uma vocês colocam água e óleo, e na outra vocês colocam água, óleo e detergente. E chacoalham, fecha, né, a garrafinha e chacoalham as 2 garrafas. Vocês vão perceber que na garrafa sem detergente, as gotas que formam com a agitação da garrafa vão ser maiores do que as gotinhas que formam depois da agitação da garrafa que tem detergente. Além disso, depois de um tempo que vocês deixarem as garrafas descansando, aqui não contém detergente vai formar novamente um sistema bifásico, né, onde tem óleo e água em 2 fases separadinhas. Já na que tem detergente, não. Elas vão as gotículas estarão um pouco mais misturadas, né, que é a ação emulsificante do detergente. E os sais biliares, né, que são secretados na bile, eles atuam dessa forma, emulsificando as gorduras da nossa dieta e facilitando a digestão enzimática. Bom, além dos sais biliares, nós temos os pigmentos biliares. Então, os eritrócitos, quando eles estão velhos, eles morrem. E a gente tem a hemoglobina que vai ser degradada lá no fígado para poder ser excretada. E o produto final da degradação da hemoglobina é um pigmento, que é a bilirrubina. A bilirrubina ela pode ser excretada tanto na bile, e aí pode ser secretada na bile e ser excretada pelas fezes, ou pode ser excretada pela urina. A bilirrubina é o que dá o pigmento esverdeado que é característico da bile. Além disso, a gente tem o colesterol na bile e é uma via de excreção do colesterol nas fezes quando em excesso. Então, a gente sabe que o colesterol em excesso pode ser prejudicial à saúde. Porém, ele é continuamente produzido pelo fígado porque ele tem função importante no nosso organismo.
não só constitutivo, né, ele faz parte da membrana celular, mas também ele é precursor de substâncias importantes, como os sais biliares, tá? Os sais biliares, eles têm como precursor o colesterol e também hormônios esteroides, né? Então, hormônios sexuais e outros hormônios que têm como precursor o colesterol. Então, ele é importante sim, ele deve ser produzido, mas quando em excesso, ele pode ser excretado nas fezes a partir da bile. Então, na bile a gente pode ter também um colesterol livre. Outros componentes que tem na bile são os eletrólitos, né? Sódio, cálcio, cloreto, ácidos graxos e lecitina, que atua também como um detergente, como emulsificante. Bom, então os sais biliares, né, eles têm como precursor o colesterol. E aí, a partir do colesterol, o fígado produz os sais biliares, né? Então, os sais biliares nada mais são do que a molécula de colesterol que sofreu várias hidroxilações e ficou mais solúvel em água. E aí nós temos o ácido cólico e o ácido quinodesoxicólico. Esses dois sais biliares primários produzidos no fígado vão ser secretados pela bile e vão chegar lá no intestino. No intestino, nós temos presença de bactérias que vão promover uma reação química nos sais biliares primários, transformando-os em sais biliares secundários, que são o ácido desoxicólico e o ácido litocólico. Esses ácidos biliares secundários podem ser reabsorvidos no intestino, voltar para o fígado e lá no fígado serem conjugados com aminoácidos, que pode ser a glicina ou a taurina. A conjugação com o aminoácido torna os sais biliares mais anfipáticos. Então, eles têm uma característica mais anfipática, em que o aminoácido, ele é uma porção mais hidrofílica, então fica em contato maior com a água, com o meio aquoso, enquanto que a porção do ácido biliar em si, né, que é mais lipofílico, ele tem essa porção mais lipofílica ou hidrofóbica, e aí ele entra em contato maior com as gorduras da dieta. E aí, dessa forma, ele consegue emulsificar, porque aí a gente tem a porção que fica em contato com os lipídios e a outra porção que fica em contato com as soluções do intestino. E aí, isso causa a emulsificação, isso torna as gorduras emulsificadas. Então, aqui, glicina e taurina são os dois aminoácidos que podem ser conjugados com os sais biliares, e é a porção hidrofílica do sal biliar conjugado, e a face lipofílica ou hidrofóbica é a face do sal biliar em si. A ligação do ácido biliar com o aminoácido se dá por uma ligação peptídica, onde nós temos a união de uma hidroxila com a terminação amina do aminoácido. Bom, então a bile ela é produzida continuamente pelo fígado, porém ela é armazenada e concentrada na vesícula biliar. Então, como eu falei para vocês, quanto mais tempo a bile fica armazenada na bile, maior vai ser a concentração dessa bile na vesícula, porque a vesícula, o epitélio da vesícula biliar começa a absorver água e eletrólitos, fazendo com que a bile fique mais concentrada em sais biliares, em pigmentos e em colesterol. A gente pode armazenar no máximo 30 a 60 ml por minuto ou horas de bile. Quando a gente tem o estímulo, então a vesícula biliar é contraída e tem a liberação da bile aqui no duodeno a partir do esfíncter de Oddi. Qual que é esse estímulo? É basicamente a CCK, que a gente viu, né, que é um hormônio liberado lá no intestino. Então, quando a gente tem a chegada do quimo no intestino, no duodeno, e nesse quimo, se tiver grandes quantidades de gordura, que é o estímulo principal para a secreção de CCK, então a CCK é secretada na corrente sanguínea e atua na vesícula biliar, causando a contração da musculatura lisa da vesícula biliar, além de promover o relaxamento do esfíncter de Oddi para a liberação não só da bile, como também do suco pancreático.
Bom, então o ducto biliar comum ou o ducto colédoco tem cerca de 7 centímetros de comprimento e desemboca no duodeno na ampola de Vater, aqui. No duodeno, o ducto biliar comum é envolvido pelo esfíncter de Oddi, que é o espessamento das musculaturas circular e longitudinal na parede intestinal. Então, ele normalmente está fechado e quando a gente tem um estímulo, o esfíncter de Oddi relaxa e se abre, permitindo a passagem dessas secreções. Bom, então a secreção biliar é secretada após a alimentação, a partir da liberação dos hormônios colecistoquinina, que é a CCK. Então, com a presença de gordura no duodeno, a gente tem a liberação de colecistoquinina, que permite a secreção de bile. E a secretina, ela atua da mesma forma que ela atua lá no pâncreas. A secretina na vesícula biliar, ela promove a secreção de uma solução aquosa que é secretada pelas células dos ductos biliares. Então, ela permite a secreção de água e eletrólitos. Durante o jejum, durante a fase interdigestiva, entre uma refeição e outra, o esfíncter do ducto biliar permanece fechado, e aí, a partir da chegada do alimento, da gordura no duodeno, a gente tem a liberação da colecistoquinina, que permite a abertura do esfíncter e aí a liberação. Durante esse período de jejum, a bile é armazenada na vesícula e sofre modificação devido à absorção de água e eletrólitos pelo epitélio da vesícula biliar. Bom, então, quanto à regulação hormonal, a gente sabe que a CCK é o principal estímulo para a secreção da bile. Então, quando o quimo chega no duodeno, contendo gordura na sua composição, lipídios da dieta, esses lipídios, os ácidos graxos e aminoácidos, que são produtos da digestão de proteínas, estimulam a secreção de CCK pelas células do intestino. A CCK, então, cai na corrente sanguínea e na vesícula biliar provoca a contração da musculatura lisa. Quando a vesícula contrai, ela libera a bile que estava lá armazenada. Além disso, a CCK, ela atua na redução do esvaziamento gástrico, tá? Então, aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, porque ela inibe esse esvaziamento, e provoca também a secreção de enzimas pancreáticas, lá na secreção pancreática. Por que ela inibe o esvaziamento gástrico? Porque, gente, todo sinal proveniente da chegada de alimento no duodeno, então, pH, o estiramento da parede, a gordura, que é o estímulo para a colecistoquinina, são estímulos para a inibição do esvaziamento gástrico, porque é aquilo que eu falei para vocês. Esses sinais são uma forma de evitar que o intestino sofra uma sobrecarga. Então, quando ele recebe o quimo, ele precisa ter tempo para digerir aquele alimento e absorver os nutrientes da digestão antes de receber uma nova remessa de quimo, porque se ele começa a receber grandes quantidades de quimo, isso acaba sobrecarregando e o intestino não dá conta de digerir e absorver aqueles nutrientes e eles vão ser perdidos nas fezes. Então, esses sinais do duodeno servem para inibir o esvaziamento gástrico, para dar tempo suficiente para o intestino conseguir processar todos aqueles nutrientes que chegaram. Aqui é só uma imagem de resumo, da vesícula biliar. Então, a bile, ela é secretada pelo fígado e é armazenada na bile e pode ser concentrada até 15 vezes na vesícula biliar durante os períodos de jejum. Quando a gente tem a chegada de quimo no duodeno, então a gente tem o estímulo para a secreção de colecistoquinina, CCK, que via corrente sanguínea causa contração da vesícula biliar, e aí liberação da bile que estava aqui na vesícula, e relaxamento do esfíncter de Oddi para liberação não só da bile, como também
da secreção pancreática. Bom, aí temos também a secretina, né? Ela é secretada pelas células S do duodeno. Ela é estimulada, né? A secreção é estimulada pelo baixo pH do quimo, que chega lá no duodeno. E ela estimula a secreção pancreática, né? A secreção aquosa da secreção pancreática e a secreção de bicarbonato e água pelos ductos biliares. Ela também aumenta a velocidade de liberação da bile, além de estimular a secreção de bicarbonato. Bom, além do controle hormonal, nós temos o controle nervoso a partir da acetilcolina. Então, a acetilcolina liberada pelo nervo vago e também pelo sistema nervoso entérico promove a contração da vesícula biliar, aumentando a secreção não só da bile, como também em outras partes do trato gastrointestinal. Aqui é só para mostrar para vocês, ó, a gente tem aqui, né, o fígado secretando os componentes da bile. Ele cai aqui no ducto hepático e durante a passagem pelos ductos nós temos a secreção de bicarbonato, água e sódio. E aí vai para a vesícula biliar. Na vesícula biliar, esses componentes vão sofrer absorção no epitélio. A gente vai ter absorção de eletrólitos, tá? Sódio, cloreto, bicarbonato, água, concentrando essa bile em sais biliares e em pigmentos e outros componentes que não sejam iônicos. E aí, quando a gente tem a CCK ou acetilcolina, a gente tem a liberação da bile no duodeno. Lá no duodeno, então, a bile vai promover a emulsificação das gorduras e no ilho, os ácidos biliares podem ser reabsorvidos, cair no sistema porta, lá no sangue porta, e voltar para o sangue para ser reciclado e ser reutilizado. Bom, então aqui é o que os lipídios, o que a bile faz com os lipídios. Quando os lipídios entram em contato com uma solução aquosa, eles tendem a se agrupar formando uma grande gotícula de gordura. E as enzimas, elas atuam nas extremidades, elas não conseguem atuar no meio, por exemplo, da gotícula de gordura. Então, se tiver uma gotícula muito grande, vai demorar mais tempo para digerir as gorduras. Então, o que a bile faz, né? Os sais biliares fazem? Eles, como eles são anfipáticos, eles emulsificam, tornando a gotícula grande em gotículas menores, como a gente está vendo aqui. E isso aumenta a superfície de contato exposta para as enzimas digestivas. Isso aumenta, então, a rapidez com que as enzimas vão atuar. Bom, a gente tem a circulação enterohepática, né, igual com dos sais biliares, em que eles caem lá no ciclo de Oddi, emulsificam as gorduras e no ilho eles podem ser reabsorvidos, certo? E aí cai no sistema porta-hepático. Nós temos que cerca de 95% dos ácidos biliares secretados são reabsorvidos pelo ilho e reaproveitados no fígado. Pequena parte desses sais biliares sofre modificação pelas bactérias intestinais, tornando-se menos solúveis, que é o ácido biliar secundário, e aí eles são excretados pelas fezes. Então, o ácido biliar secundário, ele tem mais chance de ser excretado pelas fezes porque eles tornam-se menos solúveis. Aqui é o metabolismo da bilirrubina. Então, como eu falei para vocês, as hemácias, quando elas tornam-se mais velhas, elas morrem e liberam hemoglobina. A hemoglobina no fígado vai se transformar em bilirrubina. E a bilirrubina ela é transportada na corrente sanguínea com a albumina. E aí, lá no fígado, ela pode ser conjugada com ácido glucurônico, tornando-se mais solúvel e facilitando a sua excreção.
A bilirrubina com ácido glicurônico, ela é secretada na bile, e na bile, né, esse glicuronato de bilirrubina pode sofrer ação da bactéria que desconjuga a bilirrubina com ácido glicurônico e pode reduzir a bilirrubina em urobilinogênio. O urobilinogênio, ele pode ser excretado pelas fezes e nas fezes, quando entra em contato com o oxigênio, ela se oxida formando a estercobilina, que é o que dá a cor amarronzada das fezes. Se não for excretado, né, o urobilinogênio pode ser reabsorvido na circulação enterohepática e voltar para o fígado pelo sistema porta. O urobilinogênio, então, pode ser secretado novamente pela bile ou cair no sangue sistêmico e ser excretado pelos rins. E na urina, quando sofre a ação do oxigênio, ela é oxidada a urobilina, que é o que dá a cor amarelada das fezes, da urina. Tá? Então, a bilirrubina pode ser excretada ou pelos rins ou pelo intestino nas fezes. Aqui é para demonstrar para vocês a formação de cálculos. Nós temos uma situação clínica que é a litíase biliar, que nada mais é do que a formação de cálculos biliares. Se a bile fica por muito tempo armazenada na vesícula, a gente pode ter uma grande concentração da bile, né, uma absorção muito alta de água, e isso provocar a precipitação do colesterol. O colesterol, quando precipita, ele pode formar cristais de colesterol, causando a formação dos cálculos. Tá? Então, esses cálculos biliares, eles podem ser formados ou por absorção excessiva de água da bile, ou por absorção excessiva de ácidos biliares da bile, ou por excesso de colesterol, e aí eles se precipitam, ou por inflamação do epitélio. Porque se a gente tem inflamação do epitélio da vesícula biliar, isso altera a capacidade absortiva do epitélio, e aí ele começa a absorver maior quantidade de água e absorver menos colesterol. O colesterol, então, precipita e forma os cálculos. Esses cálculos, eles podem ser formados na vesícula, podem ser formados nos ductos, né, nos ductos hepáticos, por exemplo, e dependendo do tamanho, se ele for formado, por exemplo, na vesícula biliar, dependendo do tamanho, quando a vesícula contrair, esse cálculo pode cair nos ductos e obstruir o ducto, impedindo a passagem de bile para o duodeno. Qual que é, então, a consequência disso, se a gente tem uma obstrução de algum ducto aqui? A gente não vai ter bile no duodeno, então não vai ter emulsificação das gorduras e nem vai ter componentes da bile nas fezes. Então, a pessoa que possa vir a ter uma obstrução dos ductos a partir do cálculo biliar, ela apresenta diarreia, esteatorreia, que a gente fala. Esteatorreia é a diarreia com presença de gordura nas fezes. Como a gente não tem bile sendo secretada nessa situação, então a digestão das gorduras vai estar prejudicada, e aí a gordura aparece nas fezes, porque sem digestão não tem absorção, então ela aparece nas fezes. E a gente pode ter a presença de umas fezes mais esbranquiçadas, porque o que dá a cor das fezes são os pigmentos que tem na bile, né, a bilirrubina. Então, sem a bile, a gente não tem a bilirrubina, então vai ter a cor das fezes, vai ser uma cor mais esbranquiçada, tá? Então, isso pode acontecer quando tem obstrução
desses ductos. A cor branca das fezes e a esteatorreia também pode ser ocasionada em situações em que a gente tem alguma insuficiência hepática. Então, por exemplo, pacientes cirróticos que têm cirrose, eles podem apresentar uma insuficiência na produção de bile, porque o fígado já não está mais respondendo da melhor forma, e aí ela tem uma deficiência de bile e pode apresentar, então, também esteatorreia e as fezes de massa corrida, que a gente fala que são as fezes mais brancas. Finalmente, chegamos agora nas secreções do intestino delgado e grosso. Estamos acabando a aula, gente. Bom, o intestino delgado, ele é um dos mais importantes aqui, porque ele é o que vai realmente promover a digestão e a absorção dos nutrientes da dieta. A digestão inicia-se na boca, tem um pouco de digestão no estômago, mas a maior parte se dá no intestino delgado. Então, lá a gente vai ter digestão de carboidratos, proteínas, lipídios e absorção dos produtos da digestão desses macronutrientes e também absorção de micronutrientes, como vitaminas e minerais. Nós temos, então, secreções intestinais. Íons, né? Então, sódio, potássio, bicarbonato também é secretado, cloreto, H+, água e muco, basicamente. Então, aqui a gente tem a imagem, né, demonstrando como que ocorre a secreção de íons, desses íons no intestino. Então, a gente tem na superfície basolateral o NKCC, que permite a entrada de potássio, cloreto e sódio para dentro da célula, que é um transporte secundário que aproveita o gradiente eletroquímico da entrada de sódio para poder passar cloreto e potássio. O gradiente eletroquímico de sódio é mantido pela bomba sódio-potássio. O cloreto também sai na membrana apical por meio de um canal da fibrose cística, né, de condutância da fibrose cística. E quando o cloreto passa para o lúmen, a gente tem um gradiente eletroquímico a favor da passagem via paracelular de sódio, arrastando consigo a água, né, devido ao gradiente osmótico criado. E aí nós temos a secreção, então, de uma solução salina aqui no lúmen. Bom, além disso, os enterócitos, que são as células epiteliais do intestino, secretam e mantêm ancoradas proteínas transmembranas na porção apical, que são as proteínas digestivas. Então, nós temos, né, os enterócitos secretam e elas ficam ancoradas ali na superfície apical. Nós temos, então, enzimas peptidases, enteropeptidases, disacaridases e algumas lipases, que vão promover a digestão de proteínas, disacarídeos, que são produtos da digestão de carboidratos, e também lipídios. Então, sinais para liberação dessas enzimas, né, são a distensão intestinal, presença do alimento, sinais neurais, né, do sistema nervoso parasimpático e também entérico, e a colecistoquinina. Apesar, gente, de que fala-se a secreção dessas enzimas digestivas, porém, essas enzimas elas ficam ancoradas na membrana, então elas sempre vão estar lá, a não ser que tenha alguma escoriação na mucosa que varra essas proteínas, e aí tem que colocar novas proteínas ali na borda e escova. Então, a gente tem secreção hormonal também, né? Vocês já aprenderam ao longo dessas aulas que o intestino secreta diversos hormônios, como a CCK, secretina, a motilina, que atua na regulação da motilidade, o peptídeo inibitório gástrico, que é o GIP, e o GLP-1, que são duas incretinas, elas retardam o esvaziamento gástrico, mas também atuam no aumento da secreção de insulina. Então, elas são importantes, incretinas são importantes para a regulação da homeostase glicêmica.
Bom, além dessas secreções, nós temos secreção de muco. Lá no duodeno, nós temos glândulas denominadas de glândulas de Brunner, que secretam grandes quantidades de muco e também secretam bicarbonato. Por que que essas glândulas são importantes? Porque o duodeno é a primeira porção que recebe o quimo que está extremamente ácido. Então, essas glândulas de Brunner, por secretar muco, elas atuam como uma proteção contra o pH do quimo e também contra patógenos que possivelmente possam sobreviver no estômago e chegar no duodeno. Então, elas impedem que esses patógenos fiquem ancorados na mucosa, porque o muco serve como uma proteção física. Então, estímulos táteis ou irritativos no intestino, né, como ácido clorídrico, a presença do alimento, um estímulo vagal, hormônios gastrointestinais, especialmente a secretina, estimulam a secreção dessas glândulas de Brunner para secretar muco alcalino. Essas células de Brunner, elas são sensíveis à estimulação simpática, que inibe a secreção das células de Brunner. Por isso que é comum, por exemplo, de alterações nessas neurais, né, alterações do sistema simpático, poder provocar úlceras pépticas lá no duodeno, porque o duodeno recebe o quimo ácido. Então, se a gente tem alguma alteração na produção de muco nesse local, vai ser muito mais exposto ao pH, podendo gerar escoriações e até lesões mais profundas, como as úlceras. E aí é o local mais comum de se ter úlcera, além, né, do estômago, que é o duodeno, que é o primeiro que recebe ali o quimoácido. Aqui, nesse desenho, a gente tem a borda em escova, ó, que é o enterócito com os cílios aqui na membrana apical. A gente consegue ver as criptas, aqui as criptas, que são essas invaginações aqui, e contendo as glândulas intestinais, que secretam muco, água, eletrólitos, e aqui os enterócitos, né, que vão absorver os nutrientes da dieta e vão levar para a corrente sanguínea, nos leitos sanguíneos que tem aqui nas vilosidades. Entre o lúmen e as vilosidades, nós temos o muco, que faz uma barreira física contra a transmigração de bactérias que são residentes do intestino. Como eu falei em alguma outra aula para vocês, nós temos grandes quantidades de bactérias residentes no nosso intestino e elas são importantes para a nossa saúde. Porém, elas são importantes para a nossa saúde se elas estiverem em equilíbrio e se elas manterem-se lá no local onde elas moram normalmente, lá no lúmen intestinal. Agora, se essas bactérias, por algum motivo, migrarem para dentro das vilosidades, como por exemplo, existem situações que tornam a barreira intestinal mais permeável. Então, a barreira entre os enterócitos fica mais permeável. E as bactérias podem transmigrar para dentro, caindo na corrente sanguínea, podendo gerar alguma infecção generalizada. Então, essas bactérias, elas são benéficas se elas estiverem em equilíbrio e morando no local de origem delas, que é o lúmen. Então, o muco é importante também porque impede que essas bactérias cheguem e tenham acesso aos enterócitos. Então, diminui as chances de ter uma transmigração bacteriana, não só da microbiota residente, como também de bactérias patógenas que porventura podem crescer, se desenvolver e podem gerar alguma inflamação aqui na vilosidade. Então, o muco também protege contra a invasão de bactérias. Bom, essas criptas, né, que eu mostrei lá no slide passado, é denominada de cripta de Lieberkühn. Essas criptas, elas secretam muco que lubrifica e protege as superfícies intestinais, então protegem contra contra bactérias, protege contra escoliações do próprio quimo ou do bolo alimentar, do quimo, né, no caso do intestino,
protege contra escoriações da passagem do quimo no intestino. Também protege contra o pH ácido, né, porque é uma secreção de muco alcalino. Também secretam grande quantidade de água e eletrólitos, e as estruturas adjacentes absorvem esses líquidos e as produções da digestão, que são os enterócitos, né? E também tem presença de lisozimas e defensimas que digerem a parede bacteriana, que porventura podem chegar até esse local, e isso impede, já é mais uma barreira a mais contra a invasão de bactérias. Bom, essas criptas de Lieberkühn, elas também têm grandes quantidades de células que têm capacidade de renovação. Então, pelas tronco ali que ficam na cripta de Lieberkühn, elas estão em constante diferenciação e proliferação para repor as células que porventura são perdidas no meio do caminho ali. Então, as células epiteliais do intestino, elas têm uma vida curta de 5 dias, e conforme elas vão envelhecendo, elas desprendem-se da mucosa e vão embora no meio das secreções. Então, é preciso ter uma rápida renovação do epitélio para diminuir as chances de escoriações. Então, assim a gente permite o pronto reparo das escoriações que acontecem diariamente devido à passagem do quimo. Bom, e aí chegamos então nas secreções do intestino grosso. Lembrando que o intestino delgado nós temos o duodeno, o jejum e o íleo, certo? E no intestino grosso nós temos o seco, né, que vem logo depois do íleo, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto, tá? Bom, então, na secreção do intestino, o intestino grosso, né, o intestino grosso, ele não possui vilosidades como no intestino delgado, porque a função dele já não é mais de absorver nutrientes, tá? A principal função dele é de absorção de água e eletrólitos. Mas, apesar de não ter vilos, eles têm grandes quantidades de criptas, que secretam também algumas secreções. As células epiteliais quase não secretam qualquer enzima, porque já não tem mais o que digerir ali. O que era para ser digerido foi digerido no intestino delgado e absorvido lá também. Aqui a gente vai ter basicamente formação do bolo fecal. Bom, lá a gente tem a secreção de muco, então, que no intestino delgado serve para proteção da mucosa contra transmigração bacteriana e também contra escoriações da mucosa devido à passagem do material, né, luminal ali. E também no intestino grosso serve como meio adesivo para formação do bolo fecal. Então, o bolo fecal ele vai sendo transformado e vai formando pedaços de bolo fecal. E aí o muco serve então para grudar esses pedaços e formar um material mais sólido. O muco, então, como eu falei para vocês, ele protege a parede da intensa atividade bacteriana. Então, lá, como a gente tem grandes quantidades de bactérias, também o metabolismo dessas bactérias gera a formação, por exemplo, de ácidos e outras substâncias que podem escoriar a mucosa. Então, o muco serve como uma proteção também contra essa atividade intensa metabólica bacteriana e também impede que essas bactérias elas transmigrem. Bom, gente, era só isso, né, dessa aula de secreção. Próxima aula, agora vocês têm uma bagagem suficiente para compreender os processos de digestão e absorção que eu vou dar na próxima aula. Então, para a aula de hoje era só isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.